que o fruto do Espírito tem a ver com santidade? Nos dá essa explicação aí. A palavra de Deus fala assim: pelo fruto se conhece a árvore. Não é isso? Pelo fruto se conhece a árvore. O crente, queridos, quando ele está vivendo uma vida com Cristo, uma vida de santificação, a gente o conhece pelos frutos. Porque os irmãos imaginem bem como que nós poderíamos entender que um crente ele tem uma vida santificada, se ele tem uma vida seca, uma vida sem nenhuma comunhão com Cristo. Você não vê frutos. O que Jesus disse para aquela árvore? Não é isto? Passando, não viu nenhuma árvore, nenhum fruto naquela figueira. Então, o fruto, o crente, irmãos, que ele está em Cristo, o crente que ele está em Cristo, ele é considerado como um ramo, não é isto? Então, o ramo, ele não sustenta o tronco ou a raiz. Então, esta raiz, ela é Cristo. Como disse o Senhor Jesus, lá em João capítulo de número 15, então, quando este que quer se santificar, ele está em Cristo, ele se limpa para que se dê mais fruto. Né? Então ele vai se santificando, porque não tem nexo, nenhum nexo mesmo. Uma pessoa que está buscando a santidade, se ela não tiver o fruto do Espírito. Porque os irmãos vejam bem que a gente vê qual que é as obras da carne e as obras do Espírito. Não é isso? Então, uma pessoa que ela vive na carne, ela não pode ter uma vida em santificação. Agora, se ela está em Cristo, uma vida com Cristo, uma vida realmente que ele vive no Espírito, redunda-se em santificação. Irmãos, olha, os irmãos vejam bem que é lógico, eu não sou muito disso, nem gosto também, né? Mas a palavra de Deus, assim, comparando uma coisa com a outra, para acharmos a causa, né? Diz o sábio Salomão. Os irmãos vejam bem, um time de futebol, por exemplo, quando ele começa a sua partida ali no jogo, eles vão jogando, eu não entendo nada disso, né? Eu só sei que a bola, ela é redonda, ela tem dois lados, mas não entendo nada mais, né? Mas eles estão ali, no campo, tal. A hora que vê, irmão, tá tudo ali empatado, né? Ou alguém está perdendo, ou não quer esse adversário não quer perder, ele quer chegar à vitória, ele sabe que o tempo final vai chegar. Então ele corre, ele luta, ele, se for preciso, ele derruba, ele faz o que pode para chegar à vitória. Igual Paulo fala assim, eles lutam por uma coroa, digo, corruptível, eles, por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. Então, queridos, nós estamos também nesta arena, nós estamos nesta vida lutando, e nós estamos já no período do fim. O tempo está contado, os segundos é chegado. Não basta você querer arriscar a sorte. Então é momento de você produzir frutos de arrependimento. João, quando pregava ali o evangelho no deserto da Judéia, ele dizia assim, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho.
O Evangelho nos leva à santificação. Então, amados, olha, é o momento de nós, eu sempre digo isso, coloque a sua cabeça no travesseiro, pense na sua vida, eu vou pensar na minha. Nós precisamos de decisão, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, sempre me lembro desse caso, né? Saul, ele não queria perder o trono. Ele estava lutando contra Deus, mas não queria perder o trono. Acabou perdendo o trono e se matando com sua própria espada. Davi, quando ele pecou contra Deus, ele não pensou no trono. Foi o contrário. Ele pensou a sua vida com Deus, a sua restauração, seu renovo. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Nós sabemos que Deus o perdoou. Não retirou a espada da casa dele, mas renovou ele, perdoou. Então, se nós estamos nesta condição, não vamos procurar ficar no trono. Não. Vamos buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo, que Ele renova, Ele reconstrói a nossa vida, Ele nos dá verdadeiramente um renovo. Porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da história dessa terra. Olha, irmãos, nós não podemos ser um crente convencido, mas um crente convertido. Não é isso? Eu, durante todos os anos, assim, humildemente falando, que eu tenho caminhado com muitos irmãos, eu tenho visto muita diferença, né? Muita diferença em homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, que tem realmente aquela, sabe, aquele aconchego com o Senhor, aquela segurança, aquele amor. Embora nós fracos, mas nós amamos a Deus, nós queremos mais do Senhor. Então, é hora de parar, refletir, nós tomarmos uma decisão, uma decisão acertada, queridos. O Salomão, ele diz assim, que nós podemos ouvir as melhores pregações, expor os melhores sermões, mas ele falou: de tudo que se tem visto e ouvido, o fim teme a Deus e guarde os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Agora, veja bem, irmãos e irmãos, pastor Marcos, veja bem, quando a palavra de Deus, ela diz assim, que Paulo mesmo fala assim, olha, que nós fomos sepultados com ele. Morremos para o mundo. Sepultado com ele e ressuscitado com Cristo. Ele escreve: se é que já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas de cima. Ah, mas pastor, nós estamos no mundo. Está no mundo, mas no mundo não é. Então, irmãos, infelizmente, quantas pessoas têm aquele chamado crente pavio curto, não é mesmo? Qualquer coisa chega na pólvora, ele explode. Não é isso? O pastor Marcos falou em longanimidade. Não é isso? Então, é lógico que nós temos que ser pacientes. Sabemos que tudo tem um limite, às vezes tem que ter realmente um exercício para uma execução, mas o crente tem que ter a sua consciência de sua responsabilidade com Cristo. Então, é o momento, irmãos. O crente, o servo de Deus, ele tem que pedir muito a direção do Senhor. Vestir como homem, falar como homem, cortar seu cabelo como homem, seu vocabulário como homem. Agir honestamente é a obra do Espírito Santo.
Então, nós vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Não é o mundo que dita as regras, não, é a palavra de Deus. Deus, querido, ele não se moderniza, não. Ele é o que é. Então, vamos, queridos, buscar, clamar a Deus. Essa semana, eu tive com minha mãe tem 92 anos, e de repente ela tá com Alzheimer, né? A hora que dá aqueles, ele me disse: olha, meu filho, os meus dias estão chegando, né? E eu olhando para ela assim, eu pude viajar no tempo, né? E comparando, né, o que ela tem sido, o que ela foi, né? E comparando também outros irmãos que eu conheço, aquela vida estável com Cristo. Isso é muito importante. Esta que é a nossa preocupação. Porque um dia, se Cristo não voltar, todos nós iremos, não é isso? Mas é a gente estar em dia com Cristo. Porque o mundo passa com suas concupiscências. O mundo passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos de ter uma vida com Cristo e ser cheio do Espírito Santo, queridos irmãos. É você realmente se adequar às verdades, é buscar mais e mais, né? Pedir, como disse Eliseu, porção dobrada do teu Espírito. Então, irmãos, daqui a pouco nós vamos encerrar o nosso podcast, mas eu creio que você vai ter um tempo para colocar a sua cabeça no travesseiro, né? E refletir na sua vida, nas suas condutas, nos seus costumes, no seu compromisso com Deus, nas suas companhias. Quantas pessoas que têm andado com companhias estranhas e têm sido arrastado pelo mal. É isso, o adversário tem arrastado as pessoas, mas Cristo vai voltar. E que você tem a apresentar a Ele. Então, para isto, irmão, isso cabe muito a mim também, eu refletir. Que Paulo escreveu aos Romanos, não é porque nós exortamos, nós não precisamos tomar conta da nossa conduta, ou nós vamos estar livres também desta correção. Então, queridos, estamos vivendo o período escuro da história deste mundo. É necessário a busca do Espírito Santo e a santificação. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor.